Bom, pessoal, vamos fazer a resolução dessas duas últimas questões, que elas são um pouco maiorzinhas e demandam um pouquinho de tempo para poder explicar, tá? Então, essa questão aqui, ele dá uma frase extensa e ela pede que, primeiro, formalize as sentenças, depois, monte as sentenças, monte as premissas e conclusão, e depois prove que o argumento é válido, tá? É uma questão mais completazinha, né? Então, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, para formalizar as sentenças, eu vou sublinhar as frases, circular os conectivos, depois eu vou o quê? Montar as sentenças. Depois as premissas e a conclusão, e provar que ele é válido. Então, bora lá. A colheita é boa. Aqui tem um verbo, uma frase de sentido completo. Então, eu vou sublinhar. Mas é um conectivo lógico de ligação que corresponde a uma conjunção. Aqui é um conectivo de negação. Há água suficiente. Como tem um ponto, geralmente esse ponto é um divisor de uma sentença para outra. Quando acontece esse ponto, a gente substitui por uma conjunção. Isso aqui é um conectivo lógico do condicional. Se houver muita chuva ou se não houver muito sol, então haverá água suficiente. Aí aqui eu tenho portanto. Portanto, dá a ideia de finalização. Como eu estou querendo provar que o argumento é válido, esse portanto aqui vai representar o sinal de implicação lógica, que é uma seta dupla para a direita. Tá? Então, a colheita é boa e há muito sol, tá? Então, vou montar aqui, apesar de dar um trabalhinho para montar, escrevendo, né? Vou montar aqui, tá? P vai ser o quem? A colheita é boa. A colheita é boa. Eu vou escrever, gente, porque fica mais fácil de entender, de memorizar. Aqui na hora de montar a frase vai ficar mais fácil, tá? Eu podia só botar as letrinhas aqui em cima, mas ia ficar meio bagaceira. Vamos ver se eu consigo escrever direitinho aqui. A colheita não vai ficar tão perfeito não, tá? A colheita é boa. Beleza? Quem é a segunda frase? Há água suficiente. Seria o quê? Há água suficiente. Agora ficou difícil. O R. Houver muita chuva. Houver muita chuva. Tá bem prensadinho aqui para escrever, tá? E por último, houver muito sol, né? Vou botar o S aqui, tá? Houver ai que horrível. Muito vou botar o sol aqui embaixo. O sol. Então a colheita é boa, a água suficiente, houver muita chuva, houver muito sol. Água suficiente já tem aqui, colheita é boa tem aqui, muito sol tem aqui. Então vamos montar. A gente primeiro
marcou as sentenças, marcou os conectivos. Agora vamos formalizar as sentenças. Como é que vai ficar? Eu vou montar aqui em cima para depois a gente ir destrinchando aqui, né? Aqui a gente fez o que? A formalização. Já fiz aqui os meus PQRs da vida. Agora eu vou montar as sentenças. Então, a colheita é boa. P. Mas não há água suficiente. Mas não que. Aí depois tem um ponto. Como tem esse ponto, eu vou separar aqui minha sentença composta. E se houver muita chuva, Então, se houver muita chuva, eu vou abrir um parênteses porque vai dar uma sentença composta, tá? Ou se não houver muito sol, cadê? Não houver muito sol, então haverá água suficiente. Fechei. Aqui tem um ponto aqui, só que depois desse ponto vem uma ideia de finalização. Então vai ser uma seta dupla para a direita. A colheita é boa, é o P. E há muito sol, é o S. Então, acabei de montar as sentenças. Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai montar as premissas. Como é a regra do argumento? Eu tenho que ter em mente o que é um argumento. Como é que eu consigo dizer que ele é válido ou ele não é válido? Então, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Um argumento ele é tido como válido quando a conjunção das premissas. Aqui pode ter várias premissas, tá, gente? Vou botar 3 só para ficar mais fácil de compreender. A conjunção das premissas, condicional conclusão, equivaler a quê? A uma tautologia. Ou seja, para que isso aqui aconteça, na regra do condicional, eu teria 3 formas de provar que acontece uma verdade. Quando eu parto de uma verdade e chego numa verdade, ou se eu partir de uma falsidade. Não importa onde eu vá chegar, se vai ser uma verdade ou se vai ser uma falsidade. Nessas 3 possibilidades, eu sei que o meu resultado vai ser uma tautologia, vai ser uma verdade. A única possibilidade de não ocorrer uma tautologia é quando eu partir de uma verdade e chegar numa falsidade, ou seja, Vera Fischer é feia. Então, isso aqui, quando chegar nesse tipo de resultado, eu sei que o meu argumento ele não é válido, tá? Mas quando a gente está trabalhando com argumento, ele pode ser válido e consistente, ou então válido e não consistente, ou inconsistente. Para que ele seja válido e consistente, eu tenho que partir do princípio que as minhas premissas partem de uma verdade e a minha conclusão equivale a uma verdade. Então, meu argumento é válido e é consistente. Quando eu chego nessas 2 possibilidades aqui, o meu argumento ele é válido, mas ele é inconsistente. Por quê? Porque ele parte de uma falsidade. Então, eu não vou focar na possibilidade dele ser inconsistente. Eu vou focar aqui na possibilidade dele ser válido e consistente. Então, para que ele seja válido e consistente, eu tenho que pressupor que as minhas premissas e a minha conclusão equivalem a uma verdade. Se eu conseguir provar isso, eu consigo provar que o meu resultado equivale a uma tautologia. Se eu conseguir provar que o meu resultado equivale a uma tautologia, eu consigo provar que o meu argumento é válido, que é o nosso objetivo.
Então, como é que eu vou montar a sentença? Eu falei que é a conjunção das premissas. Ele vai ter o quê? Condicional, conclusão, tem que equivaler a uma tautologia. Então, as premissas, geralmente, eu monto assim na vertical e não na horizontal. Então, isso aqui equivale à premissa 1. Esse aqui equivale à premissa 2. Só tem duas premissas aqui. E esse aqui equivale à minha conclusão. Essa seta da implicação lógica, se eu fosse montar uma tabela verdade, ao final eu substituiria por um condicional, por uma seta do condicional, tá? Então, como é que ficaria aqui? Premissa 1, vou representar aqui com letra maiúscula, tá? Vai ser, até para não confundir as letras proposicionais, né? Que são letras minúsculas. Então, aqui, essa primeira aqui vai ser P e não Q, tá? Quem seria a segunda premissa? A segunda premissa já é um pouquinho mais longa, né? Seria R ou não S condicional Q, tá? E quem seria a minha conclusão? A minha conclusão seria P e S, certo? Então, eu tenho que trabalhar, botar aqui do lado, tá? Então, ficaria como? Conclusão, ela tem eu tenho que encontrar P e S. Se eu conseguir provar que trabalhando com as regras de inferência lógica, né, em cima dessas premissas, eu consigo chegar nessa conclusão, então eu vou conseguir provar que o meu argumento é válido. Então, o meu objetivo é trabalhar as regras de inferência lógica aqui para provar que eu vou chegar nessa conclusão, tá certo? Mas aí você vê que, poxa, é muito mais fácil eu fazer as combinações que eu não tenho sentenças simples. Mas eu tenho duas sentenças compostas. Então, eu tenho que olhar qual é mais fácil de trabalhar. Geralmente, quando eu tenho uma conjunção, né? Essa sentença aqui é uma sentença composta, mas trabalhando em cima de uma conjunção, eu posso aplicar a regra da simplificação, né? O que seria essa regra da simplificação? Eu posso extrair o lado esquerdo ou o direito, ou os dois, dependendo da minha necessidade. Se eu for olhar aqui nessa sentença, entre o P e o não Q, eu não tenho nenhum P aqui no P2 para que eu possa combinar e fazer alguma extração. Mas eu tenho não Q, então não me interessa extrair P, porque se eu for extrair P, eu não vou trabalhar com nada. Eu sempre tenho que estar combinando sentenças proposicionais, ou iguais, ou com sinais opostos, para que eu possa chegar em algum resultado. Então, essa seria a minha primeira dica. Então, eu vou criar uma nova premissa aqui. Vou chamar de 1. E vou fazer o método da simplificação. O que significa o método da simplificação? Eu posso extrair ou esse lado de cá ou esse lado de cá. Eu vou simplificar. Como eu não tenho nenhum P aqui embaixo, eu vou extrair não Q, tá? Então, não Q foi simplificado. Eu vou usar o S aqui de simplificação. Em cima do quem? De P1, da premissa 1. Beleza. Não Q, eu tenho o que aqui? São elementos, são sentenças com sinais opostos, certo? Então, eu posso chegar aqui, ó. Se eu pegar uma sentença simples e combinar com o consequente do condicional, sendo sinais opostos, eu posso aplicar a regra do modus tollens. O que é que diz a regra do modus tollens? Que eu posso pegar uma sentença simples, se ela for exatamente igual ao consequente do condicional, mas com sinais opostos, a minha conclusão vai ser a negação do antecedente do condicional. Isso é o que diz a regra do modus tollens. Então, ela vai ficar como? A negação é uma sentença composta. Então, vai ficar a negação, como é uma sentença composta, eu vou abrir parênteses, do antecedente do condicional, R ou não S. Então, aplicando qual regra? Modus tollens.
em cima de P2 e em cima da premissa 1. Pronto. Aqui, para eu resolver qualquer coisa, eu vou ter que aplicar De Morgan, né? Que é aplicar o sinal de negação em cima de tudo que está dentro do parênteses. Então, vou aplicar De Morgan. Qual é o meu objetivo? Chegar em P e S, tá, gente? Tá, então vamos lá. Aí aqui vai ficar não R. O ou vai passar a CI. Aqui ficaria o quê? Uma dupla negação. A negação da negação passa a ser uma afirmação. É como se eu cortasse essa negação com essa negação. Então passa a ser uma afirmação. Então qual foi a regra que eu apliquei aqui? De Morgan, DM, em cima do número 2. Então, qual é o meu objetivo? Eu tenho que chegar em P e S. Ó, o S já está mais fácil de conseguir porque ele está aqui. Eu posso extrair ele pelo método de simplificação, como eu fiz aqui, né? Então, vamos lá. O S eu vou extrair logo para esperar o P, né? Então, pelo método de simplificação, eu vou extrair o S. Então, vai ficar S, pelo método de simplificação, na... Como é que se diz? Na premissa 3. Beleza, eu já tenho S, mas aí falta o P. Aí eu vou procurar o P, só tem aqui em P1. Eu tinha simplificado o NQ, né? Tinha extraído o NQ. Agora eu vou extrair o P, que vai me servir aqui para minha conclusão. Então, o 5 vai ser P pelo método de simplificação de P1. Beleza, eu tenho P e tenho S solto. Eu preciso uni-los para poder chegar à minha conclusão. Então, para que isso aconteça, eu vou aplicar a regra da conjunção. Qual é a regra da conjunção? Eu vou pegar as sentenças e vou uni-las, vou botar aqui premissa sexta, e vou unir essas sentenças pela conjunção. Então, vai ficar P e S pela regra da conjunção, trabalhando quais premissas? As premissas 4, olha, as premissas 5 e 4. Eu vou botar na sequência por conta da sequência que está unida aqui, tá? Mas, enfim, não vai atrapalhar, não. Então, eu consegui chegar na conclusão, certo? Então, eu posso deduzir que o meu argumento é válido, porque eu consegui chegar na conclusão. Beleza? Bom, a gente conseguiu concluir aqui. Vamos para a próxima questão, tá? Bom, essa quarta questão a gente começou a resolver em sala. Só que para eu conseguir chegar na minha conclusão, não basta eu saber as fórmulas. Eu tenho que saber como aplicar as fórmulas, certo? Então, vamos montar de novo, né? Aqui vai ser a minha premissa 1, que está separado com a conjunção. Aqui a minha premissa 2. Aqui a minha premissa 3. E aqui a minha conclusão. Certo? Então, meu objetivo é chegar aqui nessa conclusão. Então, vamos montar. Premissa 1. P é o que? Condicional R. Tá? Eu vou botar sem parêntese, porque aqui é o antecedente do condicional. Já está destacado. E aqui é o meu consequente, tá? Meu P2 vai ser isso aqui tudinho aqui, tá? Então, vou abrir parênteses. R ou Q, condicional, P, condicional, S, bicondicional, T, fecha, fecha e fecha. Por que 3 parênteses? Esse aqui está fechando com esse aqui está fechando com esse aqui está fechando com esse. Tá? E o meu P3 vai ser P e S. É o mais simples. P
e S. E aqui é a minha conclusão, né? Vou botar a conclusão aqui, que é o S bicondicional T. Se vocês forem observar, o S bicondicional T está aqui dentro do parênteses mais interno de P2. Então, para eu chegar aqui, eu vou ter que ir eliminando isso aqui, até chegar aqui. Para provar que meu argumento é válido. Né? Partindo do pressuposto que essas três premissas são verdadeiras e que eu quero chegar nessa conclusão, como sendo uma conclusão também verdadeira, tá? Se eu não conseguir alcançar, implica dizer que o meu argumento não é válido. Então, vamos lá. Como eu não tenho nenhuma sentença simples, eu tenho que tentar resolver dessas questões qual é a mais fácil para poder começar a questão, né? Para ver como eu resolvo essa questão. Então, geralmente, depois da sentença simples, a sentença composta mais fácil de resolver é a de conjunção, porque eu posso resolver pelo método de simplificação, tá? Então, por simplificação, eu posso extrair os dois lados. Eu posso extrair P e posso extrair S. Mas, assim, olhando aqui para as sentenças acima, não é interessante eu extrair S, porque o S só tem aqui, ó. E aqui já é o meu resultado. Então, eu vou extrair o lado de cá, que é P. Então, premissa 1, eu vou extrair P pelo método de simplificação de P3. Beleza? Beleza. O P sozinho não vai me resolver nada. Eu tenho que casar o P com alguém. Aí eu tô vendo aqui um P o quê, ó? Eu posso, pelo método da adição, adicionar um elemento a P. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar, pela disjunção, né? Eu vou adicionar Q. Vou fazer assim. Vou pegar esse P daqui e vou adicionar o Q. Como assim, Jaque? Lembra que eu falei que o método da adição, se eu já tenho um elemento que eu sei que é verdade, não importa quantos elementos eu vou adicionar, porque basta uma verdade para que o resultado seja verdadeiro. Então, o Q eu não sei se é verdade ou não, mas eu sei que o P é. Então, vai ficar P o Q pelo método da adição. Eu adicionei a premissa 1. Beleza. Eu tendo P o Q, deixa eu pegar até uma canetinha de cor diferente. O P o Q, ele é exatamente igual ao antecedente do condicional. Quando acontece isso, que um antecedente do condicional é exatamente igual. Nesse caso aqui é uma sentença composta, tá, gente? Isso aqui ficaria mais fácil de vocês enxergarem se isso aqui fosse uma sentença simples e aqui fosse uma sentença simples. Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, P condicional Q e aqui P. Ficaria mais fácil de você enxergar que isso aqui é exatamente igual e com o mesmo sinal. Quem seria a conclusão? Seria quem sobrou, que é Q. Essa regra é chamada de modus ponens. Como é a regra do modus ponens? Quando eu tenho uma sentença que é exatamente igual ao antecedente do condicional, com os mesmos sinais. Então, quem é o consequente? Quem é a conclusão? Então, quem é a conclusão dessa sentença? É o que sobrou. Nesse caso aqui, é o consequente do condicional. Então, aplicando a regra... Deixa eu mudar de novo a canetinha, tá? Então, aplicando a regra do modus ponens, eu tenho uma sentença que é exatamente igual ao antecedente do condicional, com os mesmos sinais, os mesmos operadores lógicos. Então, a conclusão dessa sentença aqui é o consequente do condicional, que seria R. R, ele é o quê? Por modus ponens,
de P1 e 2, eu consegui excluir R. Excluir não, é extrair R como consequência. Beleza, mas o R, eu só tenho ele aqui. Eu não tenho muito o que fazer com ele sozinho. Então, para que ele tenha serventia, eu vou ter que trabalhar a adição também aqui. Eu vou adicionar Q aqui para poder extrair esse restante aqui, como eu fiz com esse elemento aqui, para extrair R. Então, a minha quarta premissa seria quem? Eu vou adicionar o R, o Q, trabalhando com o método de adição, em cima de 3, da premissa 3. Vou fazer uma linha divisória aqui, tá? Para a gente continuar aqui do lado. Então, R ou Q ficou exatamente igual R ou Q, que corresponde ao quê? Uma sentença exatamente igual ao antecedente do condicional. Quando isso acontece, a conclusão é exatamente o que sobrou. Então, pelo método de modus ponens, por quê? Porque o antecedente condicional é exatamente igual a essa sentença, com os mesmos sinais e o mesmo operador lógico. Então, o que sobrou vai ser o quê? A minha conclusão. Então, na premissa 5, eu vou ter isso aqui tudo. P condicional S bicondicional T. Usando quais regras? Usando modus ponens. Eu vou botar aqui pilhado. Modus ponens, ponto e vírgula. Em P2 e 4, tá? Em P2 e 4. Beleza. Ainda não cheguei no resultado, mas estou próximo já de chegar a essa conclusão aqui, né? Estou bem pertinho de chegar nessa conclusão. Então, o que é que eu vou prestar atenção? Tem que arrumar um jeito de extrair ST. Então, aqui eu tenho P. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. P, que já está extraído. Ele é exatamente igual ao antecedente do condicional. Então, eu posso aplicar mais uma vez o modus ponens. Quem seria essa premissa? Se eu tenho uma sentença simples, que é exatamente igual ao antecedente do condicional, com o mesmo sinal, o mesmo operador lógico. No caso, tem operador lógico, mas é o mesmo sinal. Então, o que é que sobra como resultado? S bicondicional T. Aplicando que regra? Modus ponens das sentenças 1 e 5. No caso das premissas 1 e 5. Então, como eu acabei de chegar na minha conclusão, eu posso dizer que o meu argumento ele é válido. Legal? Beleza. Eu sugiro a vocês que peguem o restante dos exercícios. Eu vou passar por e-mail a tabelinha, tá? Com as regras todinhas. Vocês imprimem e tentam fazer os exercícios. Qualquer dúvida, vocês me procuram, tá bom? Beijo, beijo. Boa noite, bom descanso.